Olá, seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. No dia 5 de agosto, Rio Verde completa 166 anos. Você vai conhecer um pouquinho da cidade em uma reportagem especial. Acompanhe também uma emocionante história no quadro Há uma Saída. Conheça a mulher que teve uma gestação de risco e, para surpresa dos médicos, deu à luz a uma criança saudável. E mais, na edição de hoje, também temos música e, claro, contamos com a sua companhia. Não poderia faltar a melhor parte da programação, que é o momento da palavra. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Eu sempre ofereço ajuda a você de casa, através do Disque Oração, no 64 3621 1148. Mas hoje eu quero fazer um pedido especial a todos que me assistem, seja na televisão ou pela internet. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Apresentem a cidade de Rio Verde a Deus em suas orações. O quarto maior município goiano, onde está a igreja da qual sou pastor-presidente, onde moro com minha família e onde Deus tem abençoado minha vida. Completa 166 anos no dia 5 de agosto. Vamos unir nossas forças, lutar pelo bem dessa cidade e conquistá-la para o Senhor Jesus. E agora, você confere uma reportagem especial sobre Rio Verde, grande referência do agronegócio no cenário nacional. O tempo não apaga as lembranças. Na memória do seu Onofre, muitos momentos permanecem vivos, como os festejos, que animavam a população durante o aniversário da cidade. Quando era dia do aniversário de Rio Verde, eles faziam alvorada. Aquelas músicas mais bonitas, passar na rua, fazendo aquela alvorada. Todo mundo acordava, todo mundo queria ver, sabe? Era bonito demais da conta. Hoje, são 166 anos de muito trabalho e também de conquistas. Ao longo desse tempo, Rio Verde passou por várias transformações. Quem viu de perto essas mudanças faz questão de compartilhar com a nova geração a importância do município. É o caso do seu Onofre, que deixou a zona rural e veio para a cidade há mais de 50 anos. Eu presenciei até a energia, a primeira energia que eles colocou aqui. Tinha uma usina aqui no São Tomás, que era 110. Então, de cedo até mais ou menos 10 horas, ela iluminava ali a pracinha 5 de agosto, aquelas partes de baixo, da Presidente para baixo. E quando era das 10 horas para meia-noite, até 1 hora da manhã, ela passava por lá de cima, o resto da cidade, até na Dar de Paiva. Aí que eles colocou essa cachoeira dourada. Todo mundo admirou quando chegou, era bonito demais, né? É, seu Onofre. Deu para perceber que a evolução foi muito grande, a começar pela população, que hoje chega a quase 200 mil habitantes. O município é referência na economia, o que motivou o investimento de muitos empresários, como o Marcel. Surgiu-se a oportunidade de a gente montar um verdurão e a partir daí, assim, já tem 15 anos hoje que eu sou empresário em Rio Verde. Eu comecei em 1999 no ramo de frutaria, hortifruti, e hoje nós temos 2 lojas de supermercado e também temos uma distribuidora. E isso foi graças às oportunidades que Rio Verde vem oferecendo para a gente. Outro aspecto que coloca Rio Verde em destaque no cenário nacional é a agricultura.
A participação de Rio Verde no PIB do estado só fica atrás da capital Goiânia, de Anápolis e Aparecida. O município voltou a liderar o ranking da agropecuária goiana. O posto tinha sido perdido em 2010 para Cristalina, que hoje ocupa o 3º lugar atrás de Jataí. De acordo com esse economista, desde 1999, o município se mantém entre as 5 cidades que mais se desenvolvem no setor agropecuário, em todo o estado de Goiás. Rio Verde está entre as 30 melhores cidades brasileiras para fazer negócio, segundo a revista Exame. Primeiro porque Rio Verde é a 7ª cidade que a população mais cresceu no Brasil de 2003 a 2013. Nós temos cada vez mais habitantes. Segundo, porque Rio Verde é um mercado consumidor importante. Vamos dizer que mais de 60% da população tem mais de 20 anos de idade. Isso significa que é o povo que consome, que decide o próprio gasto. Então existe um mercado consumidor importante. Outra coisa é que Rio Verde é o principal polo econômico do sudoeste de Goiás. E todo esse desenvolvimento foi acompanhado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que atua na cidade há 60 anos. Para essa psicóloga, a instituição desempenha um papel muito importante na construção da sociedade. Tanto a psicologia como a psiquiatria, elas reconhecem a importância do desenvolvimento espiritual do ser humano. O ser humano ele é constituído como biopsicossocial e espiritual. São 4 áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas. A AD Rio Verde realiza trabalhos sociais, como a reabilitação de dependentes químicos. Através do Centro de Recuperação Recanto de Paz, mais de 50 homens estão livres das drogas. O papel da igreja entra realmente nessa questão espiritual. Nós sabemos que grandes índices de recuperação de seres humanos com problemas de doenças emocionais, elas são mais rapidamente resolvidas quando se tem uma esperança em algo. E a igreja, ela vem trabalhar nessa questão da esperança. Ela traz ao ser humano, no mundo conturbado em que nós vivemos, ela vem dizer, olha, mesmo diante de tantas más notícias, há solução para os nossos problemas. Mesmo diante de tantas dificuldades em que nós vivemos, há solução para essas dificuldades. Este papel da igreja é fundamental para que o ser humano se ache, em meio a essa situação difícil em que nós vivemos no contexto atual. Nós, mães, recebemos o instinto de lutar pelos nossos filhos. Temos o dom de não desistir deles. Foi o que aconteceu com a Jéssica, que você vai conhecer agora. Durante a gestação, ela recebeu uma triste notícia. O bebê não poderia sobreviver. Mas a nossa amada irmã, que era recém-convertida na época, viveu uma grande experiência de fé. A criança nasceu perfeita, porque com Jesus há uma saída. Hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho de vida, no início da minha conversão. Quando eu tinha 16 anos, eu já conhecia a palavra do Senhor, mas infelizmente eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor por alguns motivos. Conheci hoje quem é meu esposo, Érico Rodrigo, conhecia ele e a gente namorava. A gente resolveu morar junto e resolvemos fazer uma viagem no ano de 2008 para Cuiabá. Nessa viagem a gente tinha planejado morar lá, mas só que os planos de Deus são, nossos pensamentos não são os mesmos do Senhor. Deus tinha algo maior para a minha vida. E mesmo sem eu saber, Deus estava a trabalhar na minha vida. Fui para Cuiabá, gostei muito da cidade, tinha decidido morar lá. Chegando lá, em 2009, bem no comecinho, em janeiro, eu comecei a passar mal. De repente, no meio da tarde, passei mal e fui
correndo, fui levada às pressas para o hospital público lá de Cuiabá. Fui internada, fiquei exatamente 3 dias no hospital, internada numa maca, né, de puro inox, porque lá o hospital público é muito grande. Fiquei no corredor, né, do hospital e lá eu descobri que estava grávida. E infelizmente, né, foi bom e ruim, porque eu estava grávida simplesmente de 2 semanas. Mas mesmo assim eu fiquei feliz, falei, poxa, vou ser mãe, né? Porque eu acredito que por mais que eu tinha apenas 16 anos, é um sonho de toda mulher. Fui levada para a sala para fazer um ultrassom, meu esposo muito feliz e alegre, só que a gente ia fazer ultrassom só para saber o que estava gerando aquela dor no meu abdômen. Então, meu esposo muito feliz olhou pro médico e falou assim, olha, o senhor pode fazer ultrassom, me mostrar minha filha? Ele falou, não, posso. Mostrou, estava simplesmente 2 semanas, é só um pequeno embrião. Aí meu esposo deu um sorriso, o médico olhou no rosto dele e falou, não precisa sorrir, não precisa ficar alegre. Esse trenzinho não vai viver. Não precisa você ficar contente, porque sua esposa vai passar por uma cirurgia, provavelmente o apêndice dela que está querendo, né, arrebentar, estourar dentro dela, então não precisa ficar muito feliz. Meu esposo olhou para ele e falou assim, olha, se Deus quiser, eu sei que a minha filha vai viver. Isso não depende nem de mim, nem de você. A gente saiu daquela sala um pouco decepcionado, que a gente não esperava ouvir isso do médico. Eu sei que chegou uma outra mulher com o mesmo caso que eu, ambas estávamos no corredor. Naquele momento eu estava um pouco triste, porque não tinha familiar nenhum, simplesmente ali meu esposo, mas a gente estava pouco tempo casado. Eu falei, nos meus pensamentos, eu falei, Senhor, ninguém aqui, nem meu pai, nem minha mãe, o que eu estou fazendo aqui? E a senhora que estava olhando, a moça que estava do meu lado, que também era evangélica, ela era evangélica, no momento eu estava afastada, mas conhecia o Senhor. Ela chegou, né, meu esposo chegou nela, conhecia ela também, pegou e falou assim, olha, cuida da minha esposa um pouquinho que eu preciso comer. Ela chegou, passou a mão na minha cabeça. Eu senti que naquele momento, hoje, recordando, conhecendo o Senhor, foi o Senhor que usou aquela mulher, ela passava a mão na minha cabeça e falava assim, fica tranquila, vai ficar tudo bem. E aquilo foi me acalmando, foi, sabe, me deixando mais confortável. Eu sei que teve um momento que meu esposo viu o cirurgião, né, pedindo para já levar aquela mulher que estava ao meu lado, que se chamava Marta, para estar já indo para a sala de cirurgia. Meu esposo desesperou, correu ao encontro daquele cirurgião e falou, olha, por favor, dá uma olhada na minha esposa, ela está grávida. Ele falou, olha, eu não olho mulher grávida, eu estou indo para a sala de cirurgia nesse exato momento. Ele falou, não, mas ela está com o mesmo problema dessa mulher que o senhor vai operar. O apêndice dela está quase estourando. Imediatamente o enfermeiro-chefe olhou para ele e falou, não, ela ainda está passando por avaliação. Meu esposo olhou e falou, poxa, até esse exato momento, só médicos, só aqueles estagiários que estão examinando ela. O que vai ser da vida dela? Ela vai acabar morrendo. Aí o cirurgião, ele ficou um pouco irado com o enfermeiro-chefe, correu ao meu encontro e deu a avaliação dele, falou, olha, põe a camisola na sua esposa agora, vamos levá-la para a sala de cirurgia. Naquele momento eu senti que foi as mãos de Deus, né, que foi ao meu encontro e interviu para que eu não falecesse ali naquele hospital. Porque eu já estava 3 dias ali no corredor, né, sem comer nada. Para não falar que eu não comi nada, meu esposo quase implorou para a enfermeira deixar eu tomar um suco de maracujá, que eu estava muito fraca, só à base de remédio, porque a dor era muito forte. Passei por cirurgia, fiquei quase um dia inteiro na maca, numa maca de puro inox, né, depois de operada, no corredor, porque lá não tem leitos o suficiente para as pessoas. E Deus fez algo que nos fez voltar, regressar para Rio Verde. Nossos planos era morar em Cuiabá, mas não eram os planos de Deus. Mesmo sem saber, Deus estava agindo na minha vida e na do meu esposo. Fomos para Rio Verde, cheguei na casa da minha avó, muito depressiva, muito fraca, fragilizada, porque estava gestante. Sofri ainda um risco de perder a minha filha, né? Quando eu falei, Deus,
Em nome de Jesus, eu não aceito isso mais na minha vida, porque eu não estava aguentando mais. E por fim, eu senti Deus visitar a minha vida. Hoje a minha filha chama Sara. Minha primeira filha, ela já vai fazer 5 anos. Tem uma filha de 3 anos. E para a honra e a glória do Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que há uma saída sim. Deus, Ele é fiel. Amém? Você que se achava invencível e dizia nada vai me derrubar, mas o engano do seu coração te pegou. Você saiu dizendo: esse é o meu tempo, eu vou crescer, custe o que custar. Negociou valores e agora veja, você perdeu. É tempo de voltar, reavivar a fé, o engano abandonar e reconstruir a ponte que rompeu, com escolhas que se fez. Deus que te chamou te restaura outra vez. Ele tem bênçãos para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é ansioso e tem vivido em ansiedade? Pois bem, quero, através dessa mensagem, pela graça de Deus, mostrar na palavra o caminho para a vitória sobre a ansiedade. Segundo o dicionário Aurélio, ansiedade significa estado afetivo em que há sentimento de insegurança. Quer dizer que, quando damos vazão à ansiedade em nossos corações, estamos cultivando o sentimento de insegurança, que é algo que não vem de Deus. Na realidade, o ansioso não confia que Deus possa agir em tal área de sua vida. Ele cultiva a ansiedade em saber como será o casamento daqui a 20 anos. Ansiedade por um negócio que ainda não se concretizou. Ansiedade em possuir, em ter, em comprar. Ansiedade em terminar aquele curso. Ansiedade pelo nascimento de um filho e até ansiedade em esperar as promessas de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 ao 34, Jesus exorta seus discípulos a não viverem na ansiedade, a não se preocuparem. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, fiquem tranquilos, deixem comigo. Quando nos preocupamos com as coisas da vida, como comida, bebida, vestuário, nos esquecemos das coisas de Deus. Quando focamos nossa vida e direcionamos nossas forças em buscar as realizações de nossos desejos carnais, não fazemos a vontade de Deus, pois deixamos a ansiedade tomar conta. Podemos dizer que a ansiedade atrapalha a vida cristã. Jesus procura combater a ansiedade de seus discípulos que haviam deixado tudo para segui-lo. Vemos isto nas inúmeras vezes em que aparece a expressão não se preocupem. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Por isso, o tema da nossa meditação é vencendo a ansiedade, porque na cruz
Jesus nos fez mais do que vencedores e nos deu a vitória sobre todas estas coisas. Vemos em Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 ao 34, 3 estratégias claras para vencermos a ansiedade em nossas vidas. Primeiro, optando em servir somente a Deus. Ao lermos o versículo 24, percebemos que há um conflito em servir a Deus e o dinheiro, que no grego significa mamon, Deus cultuado por muitos povos vizinhos do povo de Israel no período do Antigo Testamento. Sabemos que uma das primeiras orientações que Deus falou ao seu povo através de Moisés, em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6, é o culto exclusivo a Ele e o serviço dedicado somente a Deus. Fica claro que Deus não divide o trono com ninguém, nem do universo e nem do nosso coração. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Nunca se esqueça que servir a Deus é a melhor opção. Basta nos lembrarmos do Salmo 40, do verso 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, idólatros, dos que se afastam para seguir deuses falsos. E de Marcos, do capítulo 12, do versículo 29 ao 30, onde Jesus nos ensina a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, crendo na paternidade de Deus. Certo autor afirmou que Jesus trouxe uma proposta de relacionamento com Deus inédita, algo que revolucionou a religiosidade humana. No Antigo Oriente, nos dias de Jesus, as pessoas tinham a crença de um Deus distante e inacessível. Até por isso, muitos afirmam que a religião é a busca do ser humano por Deus. Mas qual foi a inovação de Jesus? Ele chamou Deus de Pai. E é no Sermão da Montanha que Jesus torna isso público. E com toda certeza, uma das principais características da paternidade de Deus é cuidar dos seus filhos e filhas. Por isso, Jesus inicia o verso 25 dizendo que não devemos nos preocupar com a nossa vida, com o que vamos comer, beber e vestir, porque temos um motivo relevante para deixarmos a ansiedade. Deus é nosso Pai Celestial. Em terceiro lugar, esperando nas promessas de Deus. Certa vez, um pastor pregou um sermão sobre oração e em um certo momento ele disse que Deus responde nossas orações de 3 maneiras. Sim, não e espera. Esperar nunca é fácil. Aguardar por algo sempre nos causa ansiedade, o que nós não queremos mais ter em nossas vidas. Esperar em Deus é sempre a melhor posição, pois o nosso Deus renova as nossas forças, renova as forças daqueles que nele esperam. Em Isaías, no capítulo 40, verso 31. E ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. No Salmo 27, verso 14, o salmista nos exorta da seguinte maneira: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Mas que promessa de Deus encontramos em Mateus, versículo 33 e 34 do capítulo 6? De que Deus supre todas as nossas necessidades. Se olharmos para a palavra de Deus como um todo, vamos perceber que toda promessa requer um compromisso, requer um posicionamento do cristão. Não é uma barganha, porém, os que terão a provisão de suas necessidades por Deus são aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Que para o apóstolo Paulo não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo: como vencer a ansiedade?
Creio que se optarmos em servir somente a Deus, se cremos que Ele é o nosso Pai Celestial e se esperarmos em Suas promessas com toda a certeza, teremos a vitória sobre a ansiedade. Algo que ficou claro em nosso coração é que viver em ansiedade é pecado, pois demonstra nossa falta de dependência e confiança em Deus, no seu cuidado e provisão. Que possamos seguir as orientações do apóstolo Pedro. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminharmos em vitória sobre a ansiedade e nos ajude a resistirmos a toda proposta de estilo de vida consumista, vivendo uma vida simples e que glorifique a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado por esta oportunidade, por este momento que passamos aqui falando da Tua palavra. Deus, queremos Te pedir uma bênção toda especial e queremos Te pedir também que o Senhor venha tirar de nós a falta de segurança, de confiança em Ti, tirando toda a ansiedade, algo que assola tremendamente uma grande parte da população. Mas nós que aceitamos e cremos em Ti, depositamos no Senhor a nossa confiança. Por isso, rejeitamos toda ansiedade, porque sabemos que o Senhor não opera na ansiedade, mas o Senhor opera para aqueles que confiam em Ti, e assim é nosso posicionamento, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. E eu quero ministrar sobre cada vida agora também a cura das enfermidades, a solução dos problemas, e que o Teu nome possa ser glorificado nesta família, que Ele possa ser glorificado nesta vida que ora comigo agora. Assim eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Lamentavelmente, nós temos que parar por aqui. Compartilhe com a sua família e seus amigos tudo aquilo que você aprendeu hoje aqui no nosso programa. Lembre-se que nem tudo que sonhamos ou fazemos é o que Deus quer para nós. Se você até hoje negociou valores, é hora de abandonar o engano e voltar para a presença do Senhor. 2 lembretes para você. Primeiro, com Jesus sempre há uma saída. Basta crer. E segundo, não se esqueça de interceder pela cidade de Rio Verde. Conto com a sua oração. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a sua família, hoje e sempre.